Já que você está em pé, por favor, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 16. Encontramos? Nos diz assim a palavra de Deus, capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Até aqui, amém? Pai amado, apresentamos a Ti o nosso clamor nesta hora, dando graças pela Tua palavra. Estamos diante dela para ministrar ao Teu povo. E somente o Senhor pode fazer com que, através do Teu Espírito, aquilo que Tu queres falar aos corações chegue a cada um de forma adequada. Portanto, Senhor, eis-nos aqui com corações abertos para ouvir a Tua voz. Usa-nos conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Obrigado. Estava falando para o pastor Casimiro que a última vez que eu esteve aqui não tinha esse púlpito avançado, parece um palco que nos deixa mais próximo do público. Ficou bonito, hein? Gostei muito. Bacana, parabéns, bênção. E a igreja, de vez em quando eu vejo nas redes sociais, a igreja está bonita, animada, cheia de atividades. Teve uma atividade das senhoras recentemente, não teve? Sábado, domingo passado, eu vi alguma coisa, só gente bonita, só a igreja está forte, está firme, coisa boa. Glórias a Deus pela vida de vocês, que o Senhor continue abençoando, fazendo com que essa obra prospere, porque a obra é dele, a obra é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria, diante dessa história, desse tema que nós temos aqui, lembrar de algo que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vivemos dias de ansiedade, dias difíceis, dias complicados. Eu sei que existe muito medo de contaminação, de contágio. Mas se existe um contágio bom, uma contaminação boa,
É o contágio da alegria, do sorriso, da presença de Deus, da fé, da esperança, da confiança que vocês têm. E eu quero sair daqui hoje contagiado com isso, viu? Cheio desse contágio bom, para a gente continuar caminhando, confiando no Senhor. Diante do texto que temos aqui, uma jovem, talvez cheia de sonhos, como muitos de vocês que estão aqui, os jovenzinhos nossos, e aqueles não tão jovens, mas também que têm muitos sonhos e projetos, estava lá aquela jovem Agar, saindo lá do seu país, do Egito. Aqui nos fala que ela era escrava, mas eu vou tentar contextualizar e dizer que ela estava procurando um emprego, uma situação que pudesse melhorar a sua vida, a sua situação. E ela chega e encontra uma família boa, uma família abençoada que a acolhe. E lá está Agar, tentando concretizar projetos, sonhos, saiu do meio do seu povo e está lá no meio de outro local, em Canaã. E a vida da gente é assim. A gente vai para um lugar, vai para outro. Eu estava lembrando que eu, há pouquinho mais de 30 anos, cheguei do Rio Grande do Sul e vendo como Deus faz com que os nossos caminhos andem por situações que a gente nem imaginava. A gente pensa que vai ser de um jeito e de repente acontece de outro. As coisas são assim na vida da gente. E nem tudo são flores, nem tudo são rosas. O pastor acaba de falar aqui que o ímpio está sujeito e o crente também está sujeito. O servo de Deus, a serva de Deus também está sujeito a doenças, a problemas, a lutas. E nem tudo aquilo que a gente pensa, que a gente planeja, que a gente quer, acontece do jeito que assim nós o pensamos. E assim foi com Agar. Aí estava ela naquela família, de repente algo inusitado acontece. Aparece a ela uma proposta para que ela fosse barriga de aluguel. Olha que loucura. Naquela época já tinha isso, né, gente? Pois é, olha só. Chegou uma proposta para que ela gestasse alguém para ser o sucessor de Abrão. Só que aquela família tinha uma promessa. No pano de fundo dessa história toda, tinha uma promessa de Deus para Abraão e Sarai, que era o seu nome até esse momento. Abrão e Sarai. Tinha essa promessa de que Abrão seria o pai de uma grande nação. E eles tiveram dificuldade de crer, porque o tempo foi se passando. Nessa época, a Sarai já estava com 65 anos e está complicado. Não tinha condições de ter filhos. Como é que faz? Como é que a promessa se cumpre? Vamos dar uma ajudazinha a Deus aí? Vamos encontrar uma saída e o texto fala em um plano, né? Apresentaram o plano para Agar. Eu sei por que razão Agar topou ou de repente ela não pôde nem dizer não sei. Mas o fato é que aquilo aconteceu. Imagine como as coisas mudam na vida de uma pessoa. De repente ela está lá como uma trabalhadora, como uma serva, e de repente ela já está gestando o filho do patrão. E aí talvez as coisas tenham mudado na cabecinha de Agar e começou a ficar complicado. E ela vendo que a patroa Sarai não podia ter filhos, ela já está tendo um bebezinho sendo gestado, começou, né, pinar o narizinho e começou a tratar diferente a sua patroa e começou a zombar. E a coisa foi ficando complicada e daqui a pouquinho ela disse, não dá, não tem situação. Abrão, não dá, não posso. Ele disse, bom, faz o que você achar melhor. E aí ela começou a maltratar Agar. Eu quero que você foque um pouquinho na pessoa de Agar. Vivendo um projeto, um sonho, um plano de vida, de repente ela começa a ser maltratada ao ponto de ser escorraçada de casa e vai vagar. E agora?
que vai ser da minha vida? Começou a vagar, errante, sem saber o que fazer. Será que eu volto para o Egito? O que vai ser de mim? Estou grávida agora, como é que vai ser? Meu Deus. E nós enfrentamos situações assim na nossa vida também. Existem momentos que a gente acha que está tudo indo bacana, está tudo bem, começou a dar certo, engatou, e de repente, bum, vem alguma coisa, estraga tudo. E agora? O que fazer? Vagando, errante, acabou, não sei o que vai ser de mim. Mas no pano de fundo dessa história, existia um Deus que tinha feito uma promessa a Abrão e a Sarai. Primeira coisa a nos lembrarmos hoje: Deus jamais esquece daquilo que Ele promete. E por mais que as situações se tornem adversas, complicadas, e a gente não saiba o que fazer, Deus não perde o controle. Ele é o Senhor da história, Ele é Deus. Portanto, querido, querida, que me ouve hoje e enfrenta uma luta, uma dificuldade, uma situação não planejada, tem um Deus que está olhando, tem um Deus que está vendo. Se você está no radar de Deus, Deus está com os olhos colocados em você. O texto aqui fala que ela dá ao anjo do Senhor, que é o anjo do Senhor com letra maiúscula, que os teólogos chamam de teofania, uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. O próprio Jesus, o próprio Deus se encontra com Sarai com Agar no deserto. Gente, você pensa que ele não está vendo? Agar talvez imaginasse, não sei o que fazer mais, acabou. Mas ela, de repente, vê alguém que está do lado dela. Alguém está do seu lado. Alguém está do nosso lado, mesmo que às vezes a gente não tenha noção disso. Ele não nos abandona. 2 discípulos caminhavam aquele caminho de Emaús, depois que Jesus morreu. Estavam eles tristes, cabisbaixos, acabou. O nosso sonho foi por água abaixo. Nós esperávamos que ele seria o Messias que ia restaurar Israel politicamente, a coisa ia mudar, e de repente ele está morto, foi crucificado, acabou. E iam conversando isso pelo caminho. Às vezes a gente não está assim também? Caminhando, andando, e agora Deus, acabou, não tem jeito, eu não vejo saída. De repente aparece alguém que começa a caminhar do lado deles, sem que eles percebam, um dos viajantes, e esse alguém caminha com eles e anda com eles, e começa a entrar na conversa, e puxa um papo daqui, conta dali. Vocês estão vendo essas coisas que aconteceram? Você não sabe, a gente está falando exatamente daquele que veio, fez milagres, fez coisas lindas, fez coisas tremendas. A gente esperava que ele ia redimir, restaurar Israel, e morreu, está morto, acabou. O sonho acabou, o projeto acabou. Mas aquele homem começa a falar das Escrituras e começa a citar textos que remetem ao Messias. Lembram que o Messias ia morrer, ia ressuscitar. E aquela conversa vai aquecendo o coração daqueles homens, a tal ponto que quando eles chegam naquele destino, no final daquela jornada, aquele homem, aquele caminhante, aquele viajante faz questão, que vai continuar, e eles pedem, fica com a gente, essa conversa está boa. Não vai não, fica por aqui. E aí nesse momento, Jesus se revela a eles, e eles percebem que era o Senhor. Tristeza, angústia, luta, às vezes faz com que nós não percebamos que Jesus está caminhando do nosso lado, que Ele continua olhando para nós e não desistiu de nós, nem dos nossos projetos, nem dos nossos sonhos. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde, fica mais um pouquinho.
Agar, de repente, tem um encontro com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz a ela: Agar, o que se passa, Agar? O que está acontecendo? De onde você vem, para onde você vai? Qual é o problema? Me fala. E ela, na angústia, no desespero, diz: eu venho lá, estava maltratada pela minha senhora. Eu estou aqui. Conta a história para o anjo, como se ele não soubesse, obviamente. Ela conta tudo, abre o coração. Você já contou tudo para o Espírito Santo que está próximo a você agora? Você já parou para conversar com ele, contar essa angústia, essa dificuldade pela qual você está passando? Já parou um pouquinho para abrir o coração e dizer: eu estava achando que ia ser assim, mas está difícil, eu não sei o que fazer. A luta veio. Abre o coração e fala. É claro que Deus sabe, mas a oração do Deus sabe é muito fácil. Ele quer relacionamento com a gente. Deus quer conversar conosco. Deus quer que nós conversemos com Ele também. Que nós abramos o coração e digamos: era assim, eu imaginava isso, mas está acontecendo assim, e agora? Lindo, maravilhoso o que acontece com Agar ali. Um encontro com o anjo do Senhor. E o anjo, ela não tinha percebido, mas ele estava ali. E ela dá o nome de El-Roi, em hebraico, que é aquele que me vê, o Senhor que vê. Você pode louvar o Senhor que vê, que está aqui nessa noite olhando para você e para mim? Você pode glorificar porque o Senhor está com o olho colocado na sua vida. Ele não abriu mão de você e nem do projeto que tem no seu coração e na sua vida. Ele está vendo, Ele está olhando. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Tem algo lindo sobre os olhos do Senhor, lá no Salmo 139. Os olhos do Senhor, eles nos viram substância ainda informe. Olha que lindo. Ele está de olho em você desde antes de você dar o seu primeiro suspiro, sua primeira respiração após o nascimento. Ele já te olhava e continua com o olho colocado em você. Oh, amor lindo, maravilhoso. É esse amor que nós cantamos agora, impressionante. Ele está nos seguindo nos caminhos, nos morros, nos vales, nas lutas. Ele continua olhando para mim e para você. Aleluia. Sabe que esse olhar às vezes pode nos constranger. Você lembra de Pedro, o apóstolo? Depois que ele negou o Senhor Jesus. Em determinado momento ele estava lá, próximo à fogueira. E aí, enquanto ele está lá, que ele nega que não conhecia, que não era daquele grupo e tal. De repente, Jesus passa e o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Pedro. O que aconteceu? Pedro ficou extremamente constrangido. Foi complicado para Pedro aquele olhar de Jesus. Você que disse que estava pronto para morrer por mim, aquele olhar disse tudo. Pedro, aquele olhar falou tudo. Eu quero que você, pela fé agora, olhe para os olhos do Senhor que estão fitos sobre você. Mesmo que te constranja hoje olhar para o Senhor, fite os olhos no Senhor agora. Deixe que Ele passe para você a mensagem de amor que Ele tem para a sua vida. Que mesmo que você tenha alguma razão como Pedro para ficar constrangido, hoje esse olhar de amor vai curar você. Esse olhar do Senhor hoje vai trazer um bálsamo para a sua vida, vai trazer resposta para a sua vida. Agar estava vivendo aquele momento com o anjo do Senhor. Deus tinha uma promessa àquele casal. E o olhar de Deus acompanhava aquela situação da moça. Deus mostrou que estava no controle de tudo,
que Ele estava cuidando de tudo. Querido, querida, creia no Senhor. Ele continua cuidando de tudo. Você não está vendo, mas Ele está perto de você. Ele está cuidando da situação. Glória a Deus. Sabe, Agar se encontra naquele momento sem sonhos, sem projetos, totalmente vazia. Mas Deus não perde o controle. Nós pensamos que Ele não se importa, que Ele virou os olhos, mas Ele continua se importando. Aí, é interessante que o anjo do Senhor, sem necessidade de aparelho de ecografia nenhuma, fez o exame lá bonitinho e disse: você está grávida. E é o menino. E deu o nome para ele. Ele vai chamar Ismael. Sabe esse projeto, esse sonho que você está gestando aí? Deus conhece. E diante de Deus já tem um nome também para esse projeto, para esse sonho, para algo que você está gestando diante de Deus. Deus não perdeu o controle. E aí Deus olha para Agar e diz: Agar, eu tenho planos, eu tenho projetos, eles não acabaram. Esse menino vai nascer, ele vai chamar Ismael. Ele vai ser grande, ele vai ser valente. E vai ser pai de uma grande nação. Opa! De repente tudo mudou. O cenário era de frustração, de fracasso, perspectiva nenhuma. De repente o anjo disse: ele vai ser grande, ele vai ser pai de uma grande nação. Toma posse aí da bênção que Deus está te dando hoje. Toma posse. Porque tem sonhos, tem projetos de Deus que vão acontecer na sua vida. E vão ser grandes, vão ser tremendos. Deus vai abençoar e vai multiplicar. Aleluia. Hoje manda, volta. Você vai voltar. Vai voltar lá para sua senhora, se humilha, pede perdão, fica lá, que vai dar tudo certo. E ela volta. Ela volta para Sarai, para Abrão. Fica lá. Só que agora, ela tinha a palavra do anjo do Senhor para ela. Ela tinha uma promessa de Deus. As coisas mudam. Ela saiu de casa chorando, voltou sorrindo, voltou alegre, voltou confiante. Existe algo novo. E eu quero dizer que a palavra de Deus está ministrando algo novo para você hoje. Você vai sair daqui hoje com a fé renovada, contagiado de esperança, de confiança. Porque Deus tem algo novo para a sua vida. Como as mamães fazem quando o bebê está lá na barriguinha, e os papais também, né? O que se faz? Começa a orar pelo bebê, né? Começa a orar, pedir a bênção de Deus, orar pelo futuro. Tem gente que ora pelo marido, pela esposa, começa a orar por tudo. E os jovens têm que aprender isso também, viu? Quando chegar a hora, faça isso. Papai, mamãe, orar, apresentar o Senhor. E eu imagino Agar fazendo isso. Agora que ela tinha tido um encontro com Deus, ela disse: Deus, eu tenho uma promessa. Deus, eu tenho uma promessa. Ô Ismael, você vai ser valente, você vai ser grande, você vai ser pai de uma grande nação. E o menino vai crescendo debaixo da bênção da mamãe, da bênção do anjo do Senhor. Olha que coisa linda. Ei, começa a acalentar o projeto que Deus colocou no seu coração, com oração diante de Deus. Começa a apresentar ao Senhor e a dizer: Senhor, esse projeto, esse sonho, eu não quero que seja meu, eu quero que seja do Senhor. Está aqui, faz acontecer, Deus abençoa. Começa a agir assim, com fé. Daqui a pouquinho nasceu Ismael. Daqui a pouquinho ele nasceu e está lá. Bênção, coisa boa. Está tudo certo. Está bom demais. Quando chega aos 13 anos, alguma coisa muda. A gente vai encontrar isso aí, capítulo 21. Está com a Bíblia aberta por aí? Capítulo 21 de Gênesis, logo mais à frente. A sequência dessa história de Agar.
lá no verso 9, Sara, 21:9 de Gênesis. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Agora já é Abraão que aparece aqui no texto, porque o nome de Sara tinha mudado. O que aconteceu nesse período, nesse interregno? O que aconteceu? Deus cumpriu a promessa que tinha para com Abraão e nasceu Isaque. Isaque nasceu de Sara, que aos 99 anos, aos 99, ela teve Isaque. E aí, o Isaque nasceu, passou a ser o queridinho da casa, passou a ser o filho do papai e da mamãe, e o Ismael começou a ficar de lado. E aí ele já tinha 13 anos, e a Sara, aqui no verso 9, viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Ai, ai, ai. E agora? Senhor, cadê a promessa? É o segundo round que eu chamo aqui. Ela vai para o segundo round, é um round pesado, né? Teve o UFC em Brasília ontem, né, Edson? Você não estava lá, né? Era portão fechado? Agar vai para o segundo round. É uma luta terrível. Aí, Abraão ficou muito incomodado com tudo isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência, mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Jesus dos crentes, como é que a gente faz agora? Estava tudo indo bem, o filho estava crescendo, já era um adolescente, e agora, meu Deus. Só que as coisas não são como a gente pensa às vezes, não é verdade? Estava tudo indo bem, pastor Tiago, estava tudo indo bem. Pertinho da bênção. A bênção está chegando, está quase acontecendo. De repente dá tudo errado. Desmontou o sonho, desmontou o projeto, foi tudo por água abaixo. Lá está Agar de novo, vagando pelo deserto, sem saber o que fazer. Oh, Jesus, de novo. Zerou tudo. Zerou tudo de novo. E tem momentos que a gente não consegue reagir. Tem momentos que a gente não sabe o que fazer. A pancada é muito forte, é muito grande. E agora? Agora não sou eu sozinha, grávida. Agora tem um menino de 13 anos. E está aqui o verso seguinte, quando acabou a água que havia no odre. Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos. E afastando-se, foi sentar em frente, a uma distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Que drama! Como a vida apronta coisas que a gente não espera. Só que não é exclusividade da Agar, isso não. Isso tem acontecido na vida de muitas pessoas, muitas vezes. Você está chegando, vai pegar a bênção, vai tomar posse, pum, algo acontece. Jesus, é agora. Essa palavra é para você que entrou aqui hoje sem rumo. Estava tudo dando certo. E agora parece que acabou. Eu quero dizer que Deus tem uma pedagogia. É uma pedagogia que às vezes a gente não entende. A pedagogia de Deus, ela é diferente. Mas Ele está trabalhando comigo e com você. Ela coloca Ismael a 700 metros de distância e diz: eu não quero ver o menino morrer.
Talvez se eu estivesse lá, eu disse: Agar, não diga uma coisa dessas, Agar. Não diga algo assim, Agar. Agar, você está dizendo que o menino vai morrer. Você está jogando a toalha, Agar. Você desistiu. Você não está vendo, não está lembrando das promessas. Você desistiu, você jogou a toalha. Eu não quero ver o menino morrer. Você está querendo dizer que o menino vai morrer então? Agar. Mas a realidade é triste demais. Chegou numa encruzilhada, não sabe o que fazer. Agar arrancou de dentro de si todos os sonhos, todos os projetos. E ela disse: acabou. Não tem jeito mais, acabou. Queridos, quando chega nesse ponto aqui, eu quero fazer um parêntese. Eu vivi algumas experiências que eu posso dizer, não era para ser assim. Eu vou citar 2 experiências aqui da minha vida. Quando pequeno, ali no Rio Grande do Sul, devia ter uns 4 anos aproximadamente, fui diagnosticado com paralisia infantil. Naquela época não existiam recursos, não tinha vacina, e quando se diagnosticava isso, era só esperar e viver daquele jeito. E foi assim que falaram para os meus pais: ó, o menino está paralisia infantil, vai para casa. Deixa ele lá. E lá, muitas dores nas pernas, e estava na cama. Meus pais recém-convertidos, chegou o irmão lá para visitá-los, e aí foi lá, oraram por mim. Foram, naquele inverno frio, perto de um fogão a lenha, foram lá para a cozinha, tomar um chimarrão, alguma coisa assim, e eu na cama. De repente, eles ouviram o barulho de um triciclo que eu tinha, uma bicicletinha, e cheguei eu pedalando lá na cozinha. Eu conto isso para a glória do nome do Senhor. O Senhor me curou completamente, estou aqui. Não tem sequela, não tem nada. Não era para ser assim. Talvez hoje eu não estivesse aqui, a história seria completamente diferente. Deus mudou a história. Deus mudou a minha história. Ela não era para ser assim, mas Deus aprove a Ele, por sua misericórdia, graça, poder, me alcançar e me trazer a cura naquele momento. Eu posso testificar isso para a glória dEle agora aqui perante vocês. Você já viveu alguma coisa de Deus, um milagre de Deus? Alguém viveu? Olha quantas mãos se levantando, glória a Deus. Aleluia, não era para ser assim, não era para você estar aqui, não era, mas aprove a Deus mudar a sua história. Já pastor, trabalhando, em determinada época, vem uma luta terrível dentro de casa. Uma seta que parece que era para acabar tudo. E lá estava eu, sentado e ouvindo a voz do inimigo caçoando e dizendo: agora eu acabo com ele. Agora eu acabo com a família dele e eu quero ver ele pregar essas coisas de família que ele anda pregando aí. Eu ouvi esse cochicho do diabo. E eu me coloquei de joelhos. E orei ao Senhor e clamei: Senhor, eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão da minha casa. Eu declarei perante o Senhor, e o Senhor, para a glória dEle, e por sua infinita misericórdia, restaurou completamente a minha casa. Não era para ser assim. Era para ser diferente, talvez, a vida de muita gente na história. Mas Deus queria mudar a história. Oh, aleluia. Lá está Agar, e essa pedagogia de Deus, é uma pedagogia divina.
O Senhor vai e trata com a nossa história e trata com a história de Agar. Lá no deserto. Querido, querida, quantos desertos você passou? Quanta sede, quanta fome, quanta luta você passou. E Deus resolveu mudar a história. Olha que lindo. A vida de Agar foi assim. Não achava o chão. Mas não era para ser assim. Deus mudou, Deus fez milagres, Deus muda, Deus faz milagres mesmo. Agar está lá esvaziada de sonhos, esvaziada de projetos, ela não tem de alguma forma. Mas Agar, Deus vai chegar, Agar. Aquele Deus que fez promessa para você vai chegar e vai resolver a situação. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus vai chegar, Deus vai chegar, Deus vai chegar para mudar a história, para trazer uma palavra diferente, para dar um outro rumo. E Deus chegou para Agar. Agar está lá, sentada a um tiro de arco. E o anjo do Senhor chega para ela. Olha a pergunta, nós estamos aqui no verso 17 do capítulo 21. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Deus chegou! A maneira como ele vai chegar para a sua vida, para a sua situação, eu não sei, mas ele vai chegar. De alguma maneira ele vai chegar. De algum jeito ele vai chegar e vai trazer uma palavra para você. Não desista, não desista, não desista. Deus ouve o choro do menino. Ele tinha uma promessa, ela tinha uma promessa. Ela não devia ter desistido, jogado a toalha e dito, ele vai morrer, mas a ansiedade faz isso. Por isso que eu citei 1 Pedro. Como a ansiedade destrói a gente, acaba com a gente não consegue ver possibilidade alguma diante das circunstâncias. Está muito difícil, a ansiedade faz isso. E tem muita gente ansiosa porque não consegue vislumbrar aquilo que Deus prometeu, nem lembrar daquelas promessas que o Senhor lhe fez. Ah, querido, Deus ouve o choro do menino. Deus ouve o choro do menino. Se você está perdido, sem rumo, se você está no radar de Deus, Deus vai chegar. Deus vai chegar. Agar, ela praticamente desiste de Ismael. A ansiedade faz isso. Às vezes a gente quer desistir também. A gente quer chutar o balde, não é? A gente quer desistir às vezes. Não tem mais sentido, não tem mais razão, não vejo. Agar praticamente desiste. Mas ele não vai morrer. Ismael não vai morrer. Deus ouve o choro do menino. O Deus que vê, ele chega. O Deus que vê, ele chega na situação. O Deus que vê, ele aparece no momento da crise. O Deus que vê, ele vai mudar essa situação. Aleluia! Glória ao Senhor. Deus ouve o choro do menino. Querido, querida, coloque a sua fé, coloque a sua esperança na sua oração, no seu choro, apresente ao Senhor, porque Deus ouve o choro do menino. Por que Deus não ouviu o choro da Agar? Por que o texto nos diz que Deus ouviu o choro do menino? Você já pensou nisso? Talvez a oração, o choro da Agar fosse um choro assim: Deus, tem mais jeito. O Senhor furou comigo, Deus, o Senhor falhou. Cadê a promessa? Cadê a esperança? Talvez o choro da Agar fosse assim. Aí Deus não ouve esse tipo de oração, sabia? A oração da reclamação, da murmuração, da contenda.
coloca Deus contra a parede, porque eu tenho direito, sabe? Deus não ouve esse tipo de oração, não. Mas o menino tinha 13 anos, no auge da sua adolescência, estava ele lá, e ele sabia, a mamãe tinha orado, ele sabia que ele seria o pai de uma grande nação, ele tinha uma promessa, e quem tem 13 anos não quer morrer, não. Quem tem 13 anos quer viver o sonho, tem muita vida pela frente. Aí, Deus ouve o choro do menino. Vamos imaginar que ele estivesse lá chorando diante do Senhor, Deus de Israel, o Deus do seu pai. Estava ele chorando lá e dizendo: Deus, eu não quero morrer, Deus. Eu não quero morrer, Deus. Eu quero viver a promessa do Senhor na minha vida. Esse é o tipo de oração que Deus ouve. A oração que fala de fé, a oração que confia, a oração que ora a palavra, a oração que tem esperança. Deus chegou, Deus chegou. Ele ouviu o choro do menino. Eu quero dizer que você, mãe, você, pai, você, querido, querida, você, jovem, você, adolescente, que tem chorado perante o Senhor, Deus ouve você, Deus está de olho em você, Ele não perdeu o contato com você, e Ele vai chegar para trazer resposta à sua situação. Aleluia. Oh. Agar ouve a voz do anjo do Senhor, que diz a ela: ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Porque Deus não pegou o menino e não falou com o menino. Diz: menino, eu ouvi o teu choro, agora levanta, vai lá e chama a tua mãe. Deus falou com Agar. Ele disse assim: Agar, levanta daí, para de chorar. Vai lá, levanta o menino. Tem alguém de 13 anos aqui? Tem não? Aquele cara lá tem 13, está perto da câmera ali. Tem 12? Vamos fazer de conta que você tem 13. Você pode vir até aqui, por favor, para me ajudar? Faz a gentileza, João Pedro. João Vitor. É o João, então. Vem cá, João, por favor. Eu posso contar com a sua ajuda um pouquinho aqui para ilustrar essa mensagem? Vem cá, então. Pai do Senhor, está bem? Senta aqui no chão, está bem limpinho. Por favor, senta aqui. Senta aí. Depois a calça a mamãe lava lá, esquenta não. Não é você que vai lavar mesmo, né? Me ajudem, por favor. Está aqui o Ismael. Distância 700 metros da mãe. Deus disse: levanta daí, para de chorar. Vai lá e levanta o menino. Porque Deus falou com Agar e não falou com o menino. Querido, querida, você vai ter que reconstruir o caminho do seu sonho, do seu projeto de volta. Você vai ter que voltar no menino, você vai ter que voltar no Ismael, para que você veja o agir poderoso de Deus. Você vai ter que colocar sua fé em ação, Agar. Você vai ter que projetar a sua esperança novamente. Você vai ter que pegar o seu Ismael de volta. Você vai ter que pegar a sua promessa de volta. Você vai ter que pegar o seu sonho de volta. Você não vai abrir mão de Ismael. Ei, está entendendo o que Deus está falando? Ele é teu, ele não vai morrer. Caminha até ele, Agar. Vai lá e levanta o menino, Agar. Levanta. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Você não está assustado, né? Pode dar um abraço. Coisa boa. Obrigado, obrigado. Um aplauso aqui para o João, por favor. O menino não vai morrer, ele é teu. Ismael não vai morrer, mas você tem que fazer a sua parte e buscar o seu sonho de volta. Está entendendo? É lindo isso. Deus muda a nossa história usando a nós mesmos para reverter a situação.
Você vai ser instrumento de Deus para mudar a sua história. Se coloca diante de Deus para isso. Se coloca diante de Deus para isso. Fale isso. Eu vou reverter a situação. Eu vou pegar o meu Ismael de volta. Eu quero ver um milagre de Deus na minha vida. Eu estou quase acabando. Vou falar o último ponto. No verso 19, capítulo 21, então, Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. A água apareceu. A fonte apareceu. Você sabia que talvez a fonte já estivesse lá um bom tempo e Agar não tinha visto? O desespero faz isso. A ansiedade faz isso. A pessoa não consegue ver que tem uma fonte perto. Mas a água apareceu. A água apareceu. A água vai aparecer. A fonte está presente. O futuro estava garantido. Deus curou. Deus curou. Deus mudou a história. Sabe, querido, eu sei que talvez alguns estejam aqui ouvindo essa palavra e pensem, mas essa palavra não é para mim, não. Não estou com esse problema da Agar, não tive sonho e projeto desfeito, não tenho nem o Ismael à morte, quase. Está tudo bem comigo, está tudo tranquilo. Amém? Glórias a Deus, que você esteja experimentando isso de Deus, vitória sobre vitória. Mas eu quero dizer a você, você não pode abrir mão da fonte, não. Você não pode abrir mão da fonte, não. Você não pode abrir mão da fonte, mesmo que você esteja vivendo bênção sobre bênção na sua vida. Não abra mão da fonte. A fonte de água viva que é o Senhor. A água vai jorrar, porque Ele está perto. Oh, aleluia. Queria que você ficasse em pé. Queria pedir a ajuda do pessoal que vai cantar aqui com a gente agora, uma música. E enquanto isso, eu quero que você deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Deus vê. Deus sempre vê. Ele é Elohim. E Ele vem, Ele chega, Ele chega, Ele chega. Ele vem, Ele está presente. Ele está com os olhos colocados sobre você. Ele chega para mudar a sua história, para mudar a sua vida. A história está aí para nos dizer que Ismael de fato se tornou um flecheiro no deserto. A sua mãe o casou com uma egípcia e ele se tornou o pai de uma grande nação, como seu irmão Isaac. Deus cumpriu a promessa que fez a Ismael, que fez a Agar. E Deus cumpre aquilo que falou a você e a mim, porque Ele é Deus, Ele é o mesmo, Ele não falha, Ele não vai falhar. Deus muda a nossa história. Amém? Vamos lá. Uma nova história Deus tem pra mim. Você conhece esse cântico? Um novo tempo Deus tem pra mim. Deus tem uma nova história para a sua vida hoje. Aquilo que se perdeu no caminho, você vai ouvir o Senhor falando, eu vou te abençoar. Uma nova história Deus tem Para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedi foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Ei, querido, pode continuar tocando. Deus quer mudar a sua história hoje. Deus quer relembrar a você sonhos, projetos e promessas que Ele fez para a sua vida. Algumas coisas que você achou que não tinha mais solução, não tinha mais jeito, mas Ele chega, e Ele chega hoje e diz: meu filho, minha filha, eu estou aqui para que você levante, para que você viva uma nova história, um novo tempo, o novo de Deus na sua vida. Declare agora: Uma nova história
noite, declare ao Senhor. Deus tem algo novo para você e para mim hoje. Tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. O Espírito Santo está falando com você nessa noite, eu tenho certeza. Tenho certeza que o Espírito Santo está falando aos corações dessa noite. Ele tem algo novo para você viver hoje. Ele quer ressuscitar, trazer de volta o ministério que você acha que acabou. Aquela empresa que você acha que não tem mais jeito, aquele empreendimento, aquele projeto que você tanto sonhou, aquele emprego, aquele concurso, aquele algo de Deus, aquele casamento, aquele relacionamento, aquele filho, aquela filha que se foi. Ei, Deus quer te dar esperança, Deus quer renovar a sua fé, Deus quer renovar a promessa na sua vida. Não abra mão do seu sonho, diga: Ele é meu, Ele é meu, Ismael é meu, Ismael é meu. Levanta, Ismael, vive o novo de Deus, vive uma nova história. Existe algo novo de Deus para você viver hoje. O Espírito Santo está lembrando você agora daquilo que você abriu mão há algum tempo atrás, e Ele está trazendo de volta. Filho, filha, filho, filha, eu vou fazer renovar tudo isso. Eu farei acontecer, meu filho. Você não consegue ver, mas o Deus que vê está contigo, está do teu lado. O Deus que vê, Ele traz uma palavra e diz: eu multiplicarei, eu farei acontecer. Aí no deserto, aí onde não tem nada, aí onde você não vê nada, eu consigo ver. Eu sou o Deus dos milagres. Oh, aleluia. Tome posse agora desse algo de Deus para a sua vida. Vamos cantar mais uma vez, a última vez. Uma nova história Deus tem pra mim. Oh, aleluia. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Deus tem algo novo para você viver, moça, moço. Um novo tempo Deus Senhor, tem senhora, pra mim. irmão, irmã, querido de Deus. É o amor de Deus falando com a sua vida. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu sinto o desejo de orar por algumas pessoas. Eu não sei para quem foi essa mensagem hoje, para quem o Espírito Santo falou. Mas se você está precisando de ajuda, de uma mãozinha para levantar, vem aqui à frente agora. Não se acanhe não, não se acanhe não. É diante do Senhor que você está, do anjo do Senhor com letra maiúscula. É diante dele, aquele que quer estender sua mão e levantar você e trazer o seu sonho à vida. Vem aqui à frente agora. Nós vamos orar por você agora. Nós vamos orar por você agora. Ajudá-lo a caminhar mais um pouco. Venha, venha jovem, venha irmão, venha irmã com quem o Senhor falou, o Espírito Santo falou. Oh, existe uma nova história. Existe uma nova história de Deus para a sua vida. Venha viver o novo de Deus. Venha renovar. Aleluia. Clame ao Senhor agora. Chore ao Senhor como o menino chorou. Apresente a sua demanda ao Senhor. O Altíssimo está presente. Uma nova história Deus tem pra mim. Aleluia.
Você tem promessa para receber o batismo com o Espírito Santo? Receba agora em nome de Jesus. Receba agora o batismo com o Espírito Santo. Receba agora a cura em nome de Jesus. Receba agora a solução em nome de Jesus. Receba agora a resposta em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus amados, os teus queridos, aqueles aos quais o Senhor chamou para beberem da fonte da água viva que jorra neste lugar. A fonte de água viva é o Senhor jorrando, e eles estão bebendo, experimentando a sua sede sendo saciada, a sua fome sendo saciada, a sua promessa sendo restaurada, o seu sonho sendo colocado novamente em pé, o seu projeto ganhando um novo impulso diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nessa época de crise que o mundo vive, aqui estão os teus filhos dizendo: eu não vou entregar o meu sonho. Aqui estão os teus filhos dizendo: eu não abro mão do meu Ismael, eu não abro mão do meu filho, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão do meu sonho que o Senhor me deu. Oh Deus amado, em nome de Jesus, coloca por terra todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem cochichado, e renova a esperança, renova a fé, renova a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Oh Deus, permite que vivamos uma nova história diante do Senhor. Deus te abençoe, querido, querida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia. Continue vivendo o melhor de Deus na sua vida. Obrigado, queridos. Pode se assentar. Aleluia.